Oi, eu sou a Carol, sou terapeuta na área da espiritualidade. E quem aí não está se sentindo ansioso nos dias atuais? 99% das pessoas dizem que sim. Hoje eu vou passar algumas dicas para aliviar a sua ansiedade. São dicas rápidas. E eu também quero aprofundar um pouco mais num assunto muito legal sobre a manifestação física e espiritual que a ansiedade causa. A ansiedade é uma doença que se manifesta em várias pessoas no mundo e o seu diagnóstico pode ser por vários motivos, como, por exemplo, traumas, medos. Um mínimo motivo que desequilibre o seu emocional pode desencadear uma crise de ansiedade. Esse assunto é muito importante, pois essa doença afeta milhares de pessoas. E claro que você deve conhecer alguém que tem ansiedade, certo? Estudos voltados à espiritualidade já comprovou que sim, é uma doença emocional. Por isso, mesmo que tenha remédio para ansiedade, o tratamento emocional é essencial para auxiliar também no tratamento do nosso corpo físico. E normalmente quem sofre de ansiedade tem os pensamentos muito acelerados, costumam pensar sempre no futuro, esquecem o seu presente, assim vivendo uma angústia eterna dentro do coração. Quem aí não sente isso, que é ansioso, né? A pessoa ansiosa, ela entra num estado de preocupação e antecipa os problemas e situações que ainda nem existem na vida dela. Eu quero falar aqui alguns tipos de ansiedade que existem. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, síndrome do pânico, ansiedade por estresse pós-traumático, dentre outras. E o que todas essas síndromes têm em comum é a angústia, um desconforto que pode ser manifestado fisicamente como espiritualmente. Por exemplo, na síndrome do pânico, a pessoa sente uma angústia de achar que vai morrer a qualquer momento ou parar de respirar. E isso pode ser manifestado com sintomas físicos, como a falta de ar, o coração acelerado, os sintomas emocionais também, como a tensão, nervosismo, sensação de que algo não vai dar certo. Eu vou listar aqui alguns sintomas físicos da ansiedade para você entender melhor. Tremores pelo corpo, nó na garganta, falta de ar, dor no peito, elevação das batidas do coração acelerado, cansaço, fraqueza, náuseas e alguns sintomas emocionais, tensão e nervosismo, sensação de que algo não vai dar certo, medo, falta de controle dos próprios pensamentos, preocupação excessiva, agitação extrema. Claro que os sintomas mais graves em excesso devem ter o auxílio de um médico. Deve ter auxílio de um especialista na área, ok? As crises possuem intensidades diferentes e em momentos que elas estão mais brandas, mais tranquilas, existem algumas técnicas simples que podem ajudar e aliviar essa crise de ansiedade no momento que você pode estar sentindo. Hoje eu quero te passar 3 dicas de como aliviar e controlar a sua ansiedade no meio de uma crise. A primeira dica é controlar a sua respiração através da respiração prana. E o que é isso? O que é prana? É a respiração consciente que ajuda a acalmar a mente. Prana é a fonte de toda a energia do universo, são os átomos de luz que existem no universo. E como fazer essa técnica da respiração prana? A gente vai fazer 3 ciclos, vamos lá, faz junto comigo. Tampa uma narina e inspira, ó. Tampa e solta pela outra narina. Inspirou. Tampa e solta pela outra narina. Último ciclo. Inspirou. Prendeu. E solta pela outra narina. Essa é uma técnica simples que vai te acalmar imediatamente, como você pode se sentir agora se você fez junto comigo, tá? Agora nós vamos para a dica número 2. É muito importante que você tenha uma rede de apoio, principalmente no início, que é provável que assim você tenha mais facilidade em lidar com a crise. Tenha pessoas do seu lado que você confie, porque normalmente no início vai ser muito desafiador você conseguir controlar a sua ansiedade sozinha. Então tenha essa rede de apoio e pessoas do seu lado que querem o seu bem. No momento de uma crise, entre em contato com essas pessoas e peça para elas te ajudar a se distrair,
para você, com o tempo, ter mais controle da sua própria emoção, que é a ansiedade, tá bom? Se for possível, ainda peça para essas pessoas te ajudar a colocar, por exemplo, uma música mais calma, para você distrair a sua atenção, tá? Tente mudar o foco da ansiedade, pense coisas diferentes. A ideia aqui é que você comece de maneira mais simples até a maneira mais complexa para você lidar com a sua ansiedade. Dica número 3. Use a visualização rápida, que é observar o máximo de objetos que estão à sua volta. Foque a atenção neles para tentar distrair a sua mente, na forma dos objetos. Por exemplo, na janela que está na sua frente, ou o formato de alguma mesa que esteja na sua frente, ou uma árvore, aonde você estiver. Observe o que estiver perto de você, que isso vai ajudar você a se concentrar no seu momento presente, te distraindo e mandando o pensamento da ansiedade para longe de você. Outra coisa importante que eu sempre gosto de falar é a seguinte: mude a sua postura. Quando a gente está triste, normalmente a gente fica com uma postura mais fechada, a gente fica mais encurvado, certo? Então, levanta, estufa seu peito e se imagina numa posição ereta, numa posição bem, uma posição feliz. Mais de 80% da nossa linguagem é corporal. Então, ao assumir uma postura mais ereta, inconscientemente, você se sente mais confiante e alivia um pouco da sua ansiedade. Esses exercícios simples vão começar a treinar a sua capacidade de ter mais controle emocional e vai ajudar também a acalmar a sua mente e controlar a sua ansiedade diante a uma crise. Normalmente, na hora da crise, é muito comum que você perca o ritmo da sua respiração, que você fique respirando de uma forma mais ofegante. Ou seja, se você começa a ficar nervoso, a respiração fica também mais ofegante porque afeta o seu emocional. E muitas das técnicas do controle da ansiedade estão ligadas ao controle da respiração também. Se em uma crise nada disso der certo, se controle na sua respiração. Então, quando você estiver diante a uma crise, tente fazer respirações mais lentas. Inspira, segura 3 segundos e solta. Inspira, segura 3 segundos e solta. Isso já vai ajudar você a ficar um pouco mais calmo e mais calmo. Como eu falei no começo, existem várias formas e tipos de ansiedade. E é importante também que você faça o acompanhamento com o médico apropriado. Uma outra técnica importante também, que eu gosto muito, que é muito usada para o controle da ansiedade, é a meditação. Existem alguns estudos que comprovam que a meditação faz com que a pessoa tenha um controle maior e melhor da mente. E isso faz com que ajude ela a controlar e diminuir a ansiedade. A ansiedade é um descontrole emocional. Então, busque o seu autoconhecimento para que essa doença se desloque do seu campo espiritual e assim se afaste também do seu corpo físico. O ideal é entender como o corpo espiritual tem influência sobre o nosso corpo físico. Dessa forma, fica muito mais fácil você ter o controle das suas emoções, mais específico da sua ansiedade. Eu mesma, quando tinha crise de ansiedade, eu tentava tirar o foco do problema pedindo para aqueles pensamentos irem embora. Era muito desafiador no começo, mas realmente ele ia, porque eu não desistia. Não desistia. E agora você deve estar se perguntando: eu tenho pensamento muito acelerado, como que eu vou meditar? Assim como toda atividade no início, você deve começar do mais simples e depois ir para o mais complexo. Coloque sempre um horário fixo para começar. Por exemplo, o início, coloque 5 minutos por dia e depois você vai aumentando com o tempo. A meditação é um exercício, né? Então se lembre daquele ditado importante: a prática te leva à perfeição, certo? Então quanto mais você fizer, mais você vai ficar bom naquilo. E por mais que seja desafiador nas primeiras semanas, se esforce e fixe um horário, que isso vai facilitar a criação de um novo hábito para a sua mente.
Quando eu comecei a entrar nesse mundo de meditação, eu fazia as meditações guiadas do YouTube e facilitou demais a minha vida. E pode acreditar, eu era uma pessoa muito ansiosa, mas muito mesmo. E eu não tinha ideia do quanto a minha ansiedade me atrapalhava. Eu tinha dificuldade para dormir. Quando eu ia conversar com as pessoas, me dava branco ou eu gaguejava por ter muita informação na cabeça. Os meus pensamentos eram acelerados demais. E eu tenho certeza absoluta que você já passou por situações muito delicadas e talvez a sua ansiedade te atrapalhou a forma de você conduzir a sua vida. Às vezes você tomou alguma decisão precipitada porque estava ansioso ou ansiosa. Então eu gostaria de contar para você um pouquinho da minha história e como a meditação me ajudou em um momento muito delicado da minha vida. Há 15 anos atrás, direto do túnel do tempo, o meu pai faleceu de uma forma muito trágica. Ele deu infarto e estava dirigindo na rodovia. E eu tinha só 21 anos e ninguém esperava por aquilo. Todos ficaram em choque. E eu, por ser a filha mais velha, me senti no direito e na responsabilidade de cuidar da minha família. Assim, eu tive que engolir o meu luto para ajudar a minha família. E isso me causou diversos problemas emocionais, como crise de pânico, ansiedade, depressão e muitos outros. Eu fui no fundo do poço e, como diz minha terapeuta, eu fiz até amizade com os porteiros. E a partir daí, desse momento super desafiador da minha vida, eu era muito nova, eu comecei a procurar ajuda, vídeos de autoajuda, espiritualidade, e eu me encontrei nas meditações. E aí eu fui colocando a meditação em prática e fui aplicando ela na minha vida. E aí eu comecei a entender como a minha mente funcionava. Depois de alguns anos aplicando essa técnica em mim para melhorar os meus problemas emocionais, como ansiedade, depressão, crise de pânico, eu percebi a minha melhora e eu comecei a aplicar nos meus pacientes de terapia, onde eu já atendia há algum tempo. E nisso eu consegui auxiliar muitas pessoas. E isso me ajudou na minha própria cura de todo o processo que eu estava vivendo. E assim, eu sou um pouco como você. Eu também tive os meus problemas emocionais e desafios, como você pode ver. Mas eu não desisti. Eu não deixei a ansiedade e os meus problemas emocionais tomarem conta. Eu fui em busca de ajuda. Foi muito, mas muito desafiador estar sozinha nessa fase. Eu bati muito a cabeça. E eu posso falar com propriedade que hoje eu sou outra pessoa. E penso que todos os desafios vêm para a gente aprender alguma coisa. Eu percebi também que toda grande solução aparece de um grande problema. Mesmo porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria buscado ajuda. E agora eu te pergunto, você sabia que a ansiedade é a manifestação física de uma doença espiritual? Pode acreditar. Existe um entendimento de que a maioria das doenças passam por etapas. Como assim? Se elas não tratadas devidamente, elas podem progredir. Elas começam primeiramente na área espiritual, depois vai para a área mental, depois vai para a área emocional e por fim ela chega no nosso campo físico. E o quanto antes você conseguir ter o acesso e entender cada uma dessas áreas e como elas funcionam no seu corpo, mais rápido vai ser o seu processo de autoconhecimento, que vai aliviar o seu emocional, mais específico, a ansiedade. Por isso que a meditação é tão importante no seu processo. Eu espero de verdade que essas dicas tenham feito sentido para você, que te ajude de alguma forma, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!